O assunto que vou tratar aqui é um assunto de suma importância e diz respeito à decisão do STF sobre a descriminalização do uso e do porte para uso próprio da maconha. O assunto é de tamanha relevância, gera polêmica e, em razão disso, eu não desejo aqui de forma alguma adentrar a opiniões pessoais, nem mesmo no mérito. Isso porque envolve aqui assuntos de saúde, de segurança pública e outras questões que não são do meu conhecimento e que eu não faço questão aqui de tratar do assunto. O que eu trago aqui é a minha opinião com relação à decisão dentro daquilo que eu percebi e que eu vi, e não gostaria de adentrar em pormenores, em mérito, e vou trazer aqui apenas o aspecto jurídico. Vamos analisar o aspecto jurídico rapidamente aqui, só para não passar em branco esse tema de tamanha importância para a sociedade brasileira. Veja bem, do ponto de vista jurídico, tecnicamente, no meu entendimento, a decisão foi acertada do STF, acerca dessa questão tão polêmica que chegou até ele, até o STF, tendo em vista, dentre outros fatores, porque corrigiu a dicção do artigo 28 da Lei de Drogas, que é muito mal redigida. E o STF veio a corrigir essas disfuncionalidades. Então, a partir de agora, não é mais considerado crime o porte e também o uso de drogas, em específico a maconha, quando não ultrapassa 40 gramas. Não ultrapassou 40 gramas, não há mais crime, trata-se agora de um ilícito administrativo. É um ilícito, sim, é um ilícito, mas é um ilícito administrativo e não mais criminal. Veja bem como que foi a decisão. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, transportar ou trouxer consigo para o uso pessoal a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação das sanções de advertência sobre os efeitos dela, e medida educativa de comparecimento a programas ou curso educativo. Aqui eu chamo a atenção para dois detalhes importantes, que é a questão dos vários verbos contidos no tipo: adquirir, guardar, transportar, trazer contigo para uso pessoal a droga denominada vulgarmente de maconha. Trata-se de um tipo misto alternativo, que quer dizer na prática que, se o agente praticar qualquer um desses verbos no mesmo contexto fático, ele pode responder por esse ilícito. Agora no âmbito administrativo e não mais no âmbito criminal. A droga será apreendida pela autoridade policial, será levado à delegacia, onde se verificará a quantidade da droga apreendida, que nos levará à conclusão se trata de mero ilícito administrativo ou crime de tráfico de drogas ou outro crime previsto na lei especial, na lei extravagante de drogas. As sanções administrativas são a advertência sobre os efeitos da substância, a medida educativa de comparecimento a programa ou comparecimento a curso educativo. Essas são as medidas administrativas contidas na decisão do STF. Veja aqui que as sanções estabelecidas nos incisos 1 e 3 do artigo 28 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta. Ou seja, vai ser analisado pelo juiz numa esfera não penal e não haverá repercussão criminal para a conduta, ou seja, não será mais analisado, levado em consideração a reincidência no caso de futuro crime cometido por esse mesmo indivíduo. Aqui ficou importante a questão da reincidência, não será tido como reincidente. Aqui, com relação ao juízo, vale aqui asseverar que houve divergência com relação a esse ponto. Uns entenderam
que deveria ser levado para os juizados especiais criminais. Outros ministros entenderam que haveria de ser levado o caso para a vara criminal comum, e outros levantaram a hipótese até mesmo de levar para o âmbito civil, para uma vara civil, já que se trata de ilícito administrativo e não mais penal. Em se tratando de posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em juízo, sendo vedada, aqui é importante, a lavratura de auto de prisão em flagrante ou a lavratura do termo circunstanciado. Antes da decisão, lavrava-se o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. Agora, com a nova decisão, vedou-se essa possibilidade. Uma questão muito interessante aqui é a questão da presunção relativa de condição de usuário. Se o cidadão portar até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, ele será tido como usuário, mero usuário. Essa é a regra. E há uma presunção aqui. Porém, essa presunção é uma presunção relativa e não uma presunção absoluta. Ele pode muito bem ser pego aí com 10 gramas e de repente ser enquadrado, responder pelo crime de tráfico. Vai depender aí das circunstâncias do caso concreto, onde ele estava, se havia balança, se havia outras pessoas, várias questões que envolvem o caso concreto. Então não é presunção absoluta de que ele é usuário. Vai depender do contexto, vai depender do caso concreto. Isso deve ficar bem claro. Eu vejo aqui que a decisão do STF, aqui no meu sentir, rogando vendas a opiniões contrárias, ela não está eivada de vícios, porque ela supre algumas deficiências contidas na redação do artigo 28 da Lei de Drogas, como, por exemplo, a má redação desse artigo e o ferimento a vários princípios de direito criminal e também de direito constitucional. Assunto para outro vídeo. Com relação ao Poder Legislativo, o Congresso Nacional já trabalha no sentido de modificar a legislação para corrigir os equívocos constantes na lei de droga, e há rumores que o Legislativo Federal, Congresso Nacional, coibirá qualquer tipo de uso e porte de drogas, seja lá qual for a sua quantidade. Há rumores dizendo sobre isso. Rumores nesse sentido, de que o Congresso Nacional trabalha no sentido de modificar a legislação e corrigir os equívocos constantes na lei de droga. Não havendo aí qualquer possibilidade, segundo os parlamentares, de lacear nos casos envolvendo drogas, seja lá qual for a sua quantidade. A questão está posta, é uma questão bem polêmica, muitos questionamentos com certeza surgirão, e eu peço a você que deixe seu comentário, diga aqui o que você pensa a respeito do assunto. Será uma honra tratar com você sobre esse tema de suma importância e vai ser um prazer recebê-lo no meu canal. Eu deixo a você um forte abraço e até a próxima.